Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. Having a form of godliness, but denying the power thereof. Tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Blind, naked, church-goers, having a form of godliness. Cegos, nus, frequentadores da igreja, tendo forma de piedade. But denying the power of the Holy Ghost, which identifies Jesus Christ to his word. Mas negando o poder do Espírito Santo, o qual identifica Jesus Cristo com a sua palavra. How can a man claim to have the Holy Spirit and deny the very word which is the Holy Spirit? Como pode um homem afirmar que tem o Espírito Santo e negar a própria palavra que é o Espírito Santo? How can a man do that? Como pode um homem fazer isso? His own testimony gives witness that he's not what he's supposed to be. Seu próprio testemunho testifica que ele não é o que se espera que ele seja. Committing spiritual fornications, denying the power of God. Cometendo fornicações espirituais, negando o poder de Deus. Paul said in 2 Timothy, 3rd chapter, that's what it would be said, be heady, high-minded. Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 3, que é assim que será. Disse, serão obstinados, orgulhosos. I've got a doctor's degree, a PhD, a LLD. Tenho graduação de PhD, LLD. To me, that's further from God than you was when you started. Yes, sir. Para mim, isso está mais distante de Deus do que quando você começou. Sim, Senhor. That only takes you away from God. Don't bring you to God. Isso só afasta você de Deus, não o traz a Deus. Only one thing can draw you to God, and that's the Holy Spirit by His Word. Tem só uma coisa que pode trazê-lo a Deus, e isso é o Espírito Santo pela sua palavra. The Holy Spirit is a compass. O Espírito Santo é uma bússola. The North Star is the Word. A estrela do norte é a palavra. And the compass will only point to the North Star. E a bússola só apontará para a estrela do norte. And the Holy Ghost will only point you to the Word. E o Espírito Santo apenas apontará você para a palavra. Not some ecumenical move, not some denomination, but to the Word of God. Não para algum movimento ecumênico, não para alguma denominação, mas para a palavra de Deus. You remember all the other stars shift with the world, but the North Star stays exactly because it's in the center. Lembre-se, todas as outras estrelas se movimentam com o mundo, mas a estrela do norte permanece exata porque está no centro. Every other man's word will fail, but God's word can't fail. E a palavra de todo e qualquer homem falhará, mas a palavra de Deus não pode falhar. It's a North Star centered, it won't shift with the world. Ela é a estrela do norte centrada, ela não se movimentará com o mundo. No matter where the world is, it remains the same yesterday, today, and forever. Não importa onde o mundo esteja, ela permanece a mesma ontem, hoje e eternamente. And He is the Word. E Ele é a palavra. Brother and sister, I plead you in Jesus' name to consider this. Irmão e irmã, suplico em nome de Jesus que você considere isto. You believe me in what I've said these years. Vocês têm crido em mim no que tenho dito nestes anos. If God has proved what I've said has been the truth, not me, it's been His Word that's done it. Se Deus tem provado o que tenho dito ser a verdade, não eu, tem sido a sua palavra que tem feito isso.
Then I plead you in Jesus' name to check on this. Então suplico, em nome de Jesus, que você verifique isto. Don't be blind to these things. It's right upon you. Não esteja cego a estas coisas, está bem em cima de você. You remember the Bible said in Matthew 24:24 E lembre-se, a Bíblia disse em Mateus 24:24, that all whose names were not written in the Lamb's book of life from the foundation of the earth would take this mark. que todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação da terra levariam esta marca. Only the elected who's ordained to see it will see it. Só o eleito que está ordenado a ver isto verá isto. The rest of them miss it a million miles. O resto falhará em vê-lo a 1 milhão de milhas. We see this big move set up now. Satan's big machinery set in order. Vemos este grande movimento que está formado agora, o grande maquinário de Satanás colocado em ordem. The only thing it needs is it's got the mechanics that only waiting for its dynamics to put it in force. A única coisa que precisa tem a mecânica, só está esperando sua dinâmica para colocar em vigor. The move's all congregation, a big council and things. O movimento é totalmente congregação, um grande concílio e coisas tais. The big machine's sitting there, but they're waiting for the hour when the lead goes down. A grande máquina encontra-se lá, mas estão esperando a hora quando a tampa vai ser colocada. And then they can make it and force it, make it a law. E então poderão fazer e forçar, torná-la lei. Look at the broadcast and things we hear today over the radio and the newspapers. Veja a radiofusão e coisas que ouvimos hoje no rádio e nos jornais. Why, it's right on you now. Ora, está bem em cima de vocês agora. We haven't time to do nothing else but receive Jesus Christ. Não temos tempo para fazer outra coisa, a não ser receber Jesus Cristo. He's been thoroughly identified. Ele foi completamente identificado. Listen, we say about Satan's big machine up there ready to move. That's right, to crush down. Ouça, falamos sobre a grande máquina de Satanás lá em cima, pronta para movimentar-se. Isso mesmo, para esmagar. But remember, God's little flock that believes the word, its mechanics is ready too. Mas lembre-se, o pequeno rebanho de Deus que crê na palavra, sua mecânica também está pronta. It's ready for the dynamics to set it afire with the Holy Ghost. Está pronta para a dinâmica incendiá-la com o Espírito Santo. Fear not, little flock, it's your Father's good will to give you the kingdom. Não temas, ó pequeno rebanho, é da boa vontade de vosso Pai dar-vos o reino. The Holy Ghost will strike a little church that's come out from the world. O Espírito Santo se manifestará a uma pequena igreja que saiu do mundo. Women that wears long hair, Nazarite, to prove they separate themselves from the... Mulheres que usam cabelo longo, nazirenas, para provar que separaram-se do... The Nazarite is one who what? One that separates themselves from the Word of God. Nazireno é um que... O quê? Um que separa-se para a palavra de Deus. Not short, wearing painted faces, Jezebels calling themselves Christians. No, sir. Não usando shorts de rosto pintado, Jezabéis chamando-se de cristãs. Não, senhor. Man so wishy-washy that'll stand for a denomination to hold on through their coattails of some Caesar or Herod instead of standing for the Word of God. Homens tão sem firmeza que apoiam uma denominação e agarram-se às abas de seus casacos de algum César ou Herodes, em vez de apoiarem a palavra de Deus. But God's got loyal people, genuine, flock of God who don't care what the world says. Mas Deus tem gente leal, rebanho genuíno de Deus, que não se importa com o que o mundo diz. They believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Eles creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. This is not popular. It makes you unpopular, but it's the truth. Isto não é popular, torna você impopular, mas é a verdade. It's God's command for it to be done, and God will do it. É o comando de Deus que seja feito, e Deus o fará. God bless you. Deus os abençoe. Don't mean to scold you, but to warn you. Não é minha intenção repreendê-los, mas adverti-los. It's better be scorched than burned at any time. So take warning. É melhor ser chamuscado do que queimado em qualquer ocasião. Por isso, ouçam a advertência. The Holy Spirit speaks in these last days. O Espírito Santo fala nestes últimos dias. All's written in the book will escape it. Todos que estão escritos no livro escaparão. Now we find out the little flock is ready for the dynamics to move it up in the skies to escape all this tribulation.
Agora verificamos que o pequeno rebanho está pronto para a dinâmica fazê-lo subir aos céus, para escapar de toda esta tribulação. Someone said the other day when I was talking, said, Brother Branham, you don't believe then the church will go through the tribulation. Alguém disse o outro dia, quando eu estava conversando, disse, Irmão Branham, o senhor não crê então que a igreja passará pela tribulação? I said, I believe the church will, but not the bride. Eu disse, creio que a igreja passará, mas a noiva não. The church will go through the tribulation, yes sir, but the bride's free from it. A igreja passará pela tribulação, sim senhor, mas a noiva está livre disso. She'll go in the rapture in a moment, in a twinkling of an eye. Ela irá no arrebatamento, num momento, num abrir e fechar de olhos. She'll be caught up to meet her Lord in the air for the wedding supper. Ela será levada para encontrar-se com seu Senhor no ar, para a ceia das bodas. She has nothing to go through any tribulation about. Her Lord has paid her price. Ela não tem nada que passar por nenhuma tribulação. O seu Senhor pagou o preço dela. We're so thankful for that. Yes, sir. Ficamos tão gratos por isso. Sim, Senhor. After the rejection of both church and nation, there was only one cry come. The next move was get rid of it. Depois da rejeição, tanto pela igreja como pela nação, houve apenas um clamor que surgiu. O próximo movimento foi livrar-se disso. That's the next cry we have. Esse é o seguinte clamor que temos. The church has firmly turned down the Holy Spirit. We know it has. A igreja firmemente rejeitou o Espírito Santo. Sabemos que sim. All members has come out of everything. That's the great call. Membros têm saído de todas. Esse é o grande chamado. Presbyterian, Methodist, Baptist, Lutheran. Presbiteriana, metodista, batista, luterana. But the church itself, the denomination, it cannot move. Mas a igreja, ela mesma, a denominação, não pode mover-se. No, sir, it's already denominated. Não, senhor, ela já está denominada. What's the thing of it is now? Crucified. Qual é a coisa dela agora? Crucificai-a. Crucifying what? Crucificai-a o quê? Crucifying afresh what? The vindicated word to be the truth. Crucificando de novo o quê? A vindicada palavra a ser a verdade. God's word crucified the flesh. A palavra de Deus crucificada de novo. Just as Eve corrupted the whole physical world by rejecting one little bit of God's word. Justamente como Eva corrompeu o mundo físico todo ao rejeitar um pouquinho da palavra de Deus, so has the church did the same thing. Assim fez a igreja a mesma coisa. You may say to me, Brother Branham, you got the wrong interpretation of it. Você pode me dizer, Irmão Branham, o senhor está com a interpretação errada dela. Well, that's your opinion. Ora, essa é a sua opinião. God don't need any interpreter. God's his own interpreter. Deus não precisa de nenhum intérprete. Deus é seu próprio intérprete. That's what the trouble of it is today. We got too many man-made interpreters. Esse é que é o problema hoje. Temos intérpretes demais feitos pelo homem. God can interpret himself. Deus pode interpretar ele mesmo. His own vindication of his word is the interpretation. A sua própria vindicação da sua palavra é a interpretação. The Pharisees might have cried out too. We got the interpretation. Pode ser que os fariseus também tenham clamado, nós temos a interpretação. The Sadducees says, we got it. Os saduceus disseram, nós a temos. But Jesus was the interpretation. Amen. Mas Jesus foi a interpretação. Amém. The manifestation of God's revealed power promise is the vindication. A manifestação do poder revelado de Deus prometido é a vindicação. Read the scriptures and see what the church is supposed to be today. Leia as escrituras e veja o que a igreja é para ser hoje. Yes, sir. God don't need any interpreter. Sim, Senhor. Deus não precisa de nenhum intérprete. That's what they done to Jesus. Foi isso que fizeram com Jesus. They found out back there that they thought he didn't have the interpretation. Eles descobriram lá naquele tempo que achavam que ele não tinha a interpretação. He was the interpretation. Ele era a interpretação. God didn't have to interpret it. Deus não tinha que interpretá-la. Jesus' life interpreted. A vida de Jesus interpretava. He said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. They are they that testify of me. Ele disse, examinai as escrituras, pois nelas julgais ter vida eterna. São elas que de mim testificam. And if I do not the works of my Father, then believe me not. E se eu não faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. If the works that were spoke of this day don't manifest itself in me, he said, then don't believe it. Se as obras que foram faladas deste dia não se manifestam em mim, ele disse, então não creiais. Did they do it?
Elas se manifestaram. God said a virgin shall conceive, and she did. Deus disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. You believe it? Vocês creem nisso? Certainly, but they didn't. Certamente que sim, mas eles não. A virgin shall conceive, and she did. Uma virgem conceberá, e ela concebeu. It said the lame shall walk, the blind shall see, and what would take place? Disse, o coxo andará, o cego verá. E o que aconteceria? It proved they would do it, and Jesus was the manifestation. Provou que seria feito, e Jesus foi a manifestação. Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet, like unto me. Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta, semelhante a mim. The word comes to the prophet, A palavra vem ao profeta. and the prophet, the word is a discerner of the thoughts of the heart. E o profeta, a palavra é apta para discernir os pensamentos do coração. When they see him doing that discernment, they said, this is Beelzebub, the fortune teller. Quando viram ele fazer aquele discernimento, disseram, este é Beelzebu, um adivinho. That's no more than a name they pin on in the same thing today, call it holy roller or something like that. That's right. Isso não passava de um nome que colocaram nele. A mesma coisa hoje, chamado de santo rolador, ou algo assim. Isso mesmo. No, he needs no interpretation. No entanto, ele não precisava de nenhuma interpretação. He was the interpretation. Ele era a interpretação. God proved it by himself. Deus provou isso por si mesmo. Who is that sinful man today? Or who was that sinful man then? That would deny that the word wasn't interpreted. Quem é o tal homem pecaminoso hoje? Ou quem foi o tal homem pecaminoso então que negaria que a palavra não foi interpretada? Jesus asked him, said, search the scriptures. They testify who I am. Jesus lhes perguntou, disse, examinai as escrituras, elas testificam quem sou. They are the interpretation. Elas são a interpretação. If my life doesn't interpret what I'm talking about, then don't believe me. Se minha vida não interpreta o que estou falando, então não creiam em mim. What sinful man could there be today that could look in the face of the Bible and see if the Holy Spirit isn't the interpreter of the Word today? Que homem pecaminoso haveria hoje que poderia olhar na face da Bíblia e ver se o Espírito Santo não é o intérprete da palavra hoje? Making himself know the manifestations of promises of the gifts and the things that he promised to do in this day. Tornando-se conhecido por manifestações das promessas, dos dons e das coisas que ele prometeu fazer nesse dia. Malachi 4 being fulfilled, all the rest of the scriptures being fulfilled, and see it right here at the end of the time. Malaquias 4 sendo cumprido, o restante das escrituras sendo cumprido. E vemos isso aqui mesmo no final do tempo. You don't need any man to interpret it. No, sir, it interprets itself. Não se necessita de que nenhum homem a interprete. Não, senhor, ela interpreta a si mesma. It proves it's the message of the hour. Prova que ela é a mensagem da hora. Repent and turn to God, all the world. Arrependam-se e voltem a Deus, todo o mundo. You churches, repent and turn to God. Vocês, igrejas, arrependam-se e voltem a Deus. Don't try to wash him from your hands because you can't do it. Não tentem tirá-lo de suas mãos lavando-as, porque não se pode tirar. The issue's right on now as it was then. O caso está em debate agora, assim como estava naquele tempo. He said, search the scriptures, they testify of me. Ele disse, examinai as escrituras, elas testificam de mim. Jesus said, my works are my interpreter. Jesus disse, minhas obras são meu intérprete. He told Moses when he met him up there at the burning bush. Ele disse a Moisés, quando se encontrou com ele lá na sarça ardente, He said, I am. I remember my promise. ele disse, eu sou, lembro-me da minha promessa. I remember that I'd take them people out by a mighty hand. Lembro-me que tirarei esse povo através de mão poderosa. I made the promise and I'm going with you. Fiz a promessa e eu irei contigo. I'm sending you. You just be my mouthpiece and the signs will interpret whether I sent you or not. Amen. Envio-te, apenas seja meu porta-voz, e os sinais interpretarão se eu te enviei ou não. Amém. That's what men and women ought to look for today, a promise of another Exodus. É isso que homens e mulheres devem procurar hoje, uma promessa de outro êxodo. And an interpretation of God's word being made manifest. E a interpretação da palavra de Deus sendo manifestada. Trouble with that today, they say, well, my church don't believe this. O problema com isso hoje, dizem, ora, minha igreja não crê nisto. What's the matter? You're living in a shadow of another age. Qual é o problema? Você está vivendo na sombra de outra era. Them churches are fine in their ages, but what about this age? Tudo bem com essas igrejas em suas eras,
Mas que me diz desta era? This is another age. Esta é outra era. You never make Wesley believe on Luther there wasn't sanctification. No, sir. Você nunca faria Wesley crer em Lutero, não havia santificação? Não, senhor. You never make the Pentecostal believe on the Baptist or like that, go back to that. Você nunca faria os pentecostais crerem no Batista, ou desse jeito, voltar a isso. They found something better. Eles encontraram algo melhor. They lived in the light of their day. Eles viveram na luz de seu dia. And today, Pentecost has organized and sat right down like they did. Back to the same thing. Hoje, os pentecostais organizaram e assentaram-se bem como eles fizeram. É exatamente a mesma coisa. And the word's moving on and it's moving right away from them. E a palavra está indo em frente, e ela está diretamente se afastando deles. It's exactly right. Because we get so stiff and so starched. É exatamente isso, porque ficamos tão formais e tão cerimoniosos. We let our churches get in any kind of condition. Go right on. Deixamos nossas igrejas entrarem em qualquer tipo de condição, seguirem em frente. As long as we got members, that's all necessary. Contanto que tenhamos membros, é só isso que é necessário. Because we got more we ever had. Porque temos mais do que já tivemos antes. We blow about that. Fazemos disso grande coisa. Let me tell you something, an old proverb. Deixem-me contar-lhes algo que é um antigo provérbio. That the devil counts his crowd, but God weighs his. Que o diabo conta a sua multidão, mas Deus pesa a sua. That's true too yet today. É verdade sim, ainda hoje. God weighs you by his word. See if you're found wanting or not. Deus pesa você pela sua palavra, para ver se você é encontrado em falta ou não. I don't care about crowds, how unpopular it is. Não me importa multidões, quão impopular ela seja. It's God's word being made manifest for this hour. Exactly right. É a palavra de Deus sendo manifestada para esta hora. Exatamente isso. I don't care about crowds and who comes and who doesn't. Não me importa multidões, quem vem e quem não vem. It's God's words at stake like it was there in Pilate's judgment hall. É a palavra de Deus que está em causa, como estava lá no tribunal de Pilatos. Wait and see what we found, where we found wanting. Yes, sir. Pese-a e veja o que encontramos, onde fomos achados em falta. Sim, Senhor. We believe that Jesus Christ is the same, yesterday and forever. Cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. We find out that he told Moses that I'll be with you, and I'll just use your mouth. Verificamos que ele disse a Moisés que estarei contigo e apenas usarei tua boca. You go speak the words as I tell you, and the signs will interpret themselves. Você fale as palavras como te digo, e os sinais interpretarão a si mesmos. See, God don't need no interpreter. Veja, Deus não precisa de intérprete. Oh, no, he mustn't be interpreter. Oh, não, ele não necessitava ser intérprete. God's interpreter proves himself. Deus é intérprete e prova a si mesmo. He said that he was the interpreter of his own word, and he is. Ele disse que ele era o intérprete da sua própria palavra, e ele é. He did it by Moses, and he does it today. Ele fez isso por Moisés e ele faz isso hoje. We know him in the Bible as Elohim. Nós o conhecemos na Bíblia como Elohim. Elohim is the all-sufficient one. Elohim é o todo-suficiente. He needs nobody's advice. Ele não precisa do conselho de ninguém. He stands alone. He's God. And he is the Word. Ele permanece só. Ele é Deus e ele é a palavra. And when the Word promises something, makes it identified before you, what kind of an interpretation you want outside of that? E quando a palavra promete algo e identifica isso diante de você, que tipo de interpretação você quer fora disso? Oh, sinful man or woman, who are you that can rise up and say that it's wrong? Ó homem ou mulher pecaminosos, quem são vocês que pudessem se levantar e dizer que isso é errado? When God with His Holy Spirit and promised Word interprets it in the face of every one of us. Quando Deus, com seu Espírito Santo e palavra prometida, interpreta isso na face de qualquer um de nós. Who are we to say that it's wrong? Quem somos nós para dizermos que está errado? Oh, sinful person, how can you do that? Ó pessoa pecaminosa, como poderia você fazer isso? Sinful, what do you mean by that, Brother Branham? Unbelief. Pecaminoso. O que o Senhor quer dizer com isso, irmão Branham? Incredulidade. There's only one sin, that's unbelief. Existe só um pecado, que é incredulidade. Need not man silly interpretation? Não precisa da tola interpretação do homem. He interprets his own.
Ele interpreta o que é dele próprio. I am the Lord. He said, I planted it. I'll water it day and night, lest some should pluck it from my hand. Eu sou o Senhor, ele disse. Eu a plantei, eu a regarei dia e noite, para que alguns não a tirem de minha mão. He also said in another scripture that he watched over his word to perform it. Ele também disse em outra escritura que ele cuidava da sua palavra para cumpri-la. Perform it, reveal it. To what is elected to those that is sent to see it. That's sent to see it, rather. Cumpri-la, revelá-la, para o quê? Os seus eleitos, para aqueles que foram enviados para verem, que foram enviados para a verem, melhor dizendo. He performs it to those who are sent to see it. Ele a cumpre para aqueles que são enviados para verem, para a verem. He watches over it, keeps it away from all these foolish carnal interpretations. Ele cuida dela, a mantém longe de todas estas insensatas interpretações carnais. These things that this is right and that's right and that's right. God's right. Estas coisas de que isso é certo e aquilo é certo e aquilo é certo. Deus é certo. God's identified person. A pessoa é de Deus identificada. Well, them Pharisees could sit up and say, we're of God. We have the laws, we have this. Todos aqueles fariseus podem ter se levantado e dito, somos de Deus, nós temos as leis, temos isto. And there stood the word itself. E ali estava a palavra ela mesma. Said, away with the crucified who don't identify itself with what we believe. Disseram, fora com ela, crucifica. Ela não se identifica. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no temper then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no temper then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our